Cheguei para investigar tudo o que a pessoa amada pensa e sente sobre você. Leitura afetiva. A única obrigatoriedade é que tenha alguém, então não importa o status dessa relação, estamos afastados, estamos nos conhecendo, estamos juntos e alguma coisa tá pegando, não importa. Só preciso que você tenha alguém para a gente desvendar, investigar tudo o que está acontecendo do lado de lá. Eu resolvi dar o nome de FBI da Paixão para esse quadro para homenagear uma taróloga que foi muito babadeira aqui no YouTube e ela ajudou muita gente com as orientações de autoconhecimento, com tiragens de amor muito é, investigativas, ela ia a fundo. E só para você entender, eu aprendi a ler tarô sozinha e quando eu quis fazer um curso em 2020, eu fiz com ela. Então eu tô homenageando, eu não tô plagiando e nem roubando a ideia, é muito para fazer uma referência a tudo que ela fez aqui. Se você não me conhece, é muito prazer, eu sou a Michele Correia. Eu sou especialista em identificar padrão que tá travando sua vida e te guiar como destravar, e é isso que a gente vai fazer aqui no Amor. Vamos investigar tudo. Eu estou na minha função taróloga do FBI aqui para vocês. E aí, você vai se conectar com uma das 3 opções. Eu vou deixar a minutagem sobre como cada opção começa no primeiro comentário fixado e também na descrição. A primeira opção vai ser a pedra ametista. Já vai sentindo aí. A segunda opção vai ser, opa, não, quartzo verde. A terceira opção, o quartzo azul. Faz a sua escolha com presença, com o seu coração, depois vai direto na leitura. Eu vou começar aqui com quem se conectou com a primeira opção, com a ametista, e aí se você precisar, você pausa essa leitura, tá? Vamos começar? Bom, você que se conectou com a primeira opção, o que você está vivendo na vida afetiva nesse momento? Deixa eu entender aqui. Tá, a justiça, 4 de ouros, tá. A força, certo, entendido aqui. Vocês estão passando por uma fase de afastamento emocional, tem apego, tem controle das emoções, não sei se vou, não sei se me entrego, não sei se me jogo, mas por não saber, eu me resguardo aqui. Então, os dois, você ou um de vocês, deu uma esfriadinha para entender. Sabe aquilo de eu tô gostando dessa pessoa, eu tô apegado. Deixa eu entender qual que é o tipo de relação que você tem com essa pessoa. Coloca essa pessoa na sua mente aí. Lembre-se que pode estar espelhado, tá? Aqui é mais forte sobre você, né? Eu direcionei a energia para você, mas pode espelhar também. Eu estou agindo assim porque a pessoa também esfriou. Então tem isso aqui também. Tá, mais uma. Ó, 5 de espadas com 2 de copas. A gente tá falando da maioria de relacionamentos que ou deram uma esfriada, tava ali muito empolgada e as coisas esfriaram, ou a gente também pode estar falando de um relacionamento que deu essa esfriada, apesar de não ter terminado, porque teve algum tipo de discussão, briga. Para alguns de vocês, a gente também pode estar falando de as coisas esfriaram, e agora, Michelle, eu tô me sentindo insegura emocionalmente com essa relação, e não sei o que eu faço, se eu procuro, né? Então, é muito sobre isso que vocês estão vivendo agora. Agora, deixa eu entender aqui, agora chegou a hora do FBI, hein? Você não vai sair daqui sem entender tudo que essa pessoa tá pensando, sentindo e como ela tá agindo, tá? Baralho. O que que essa pessoa na mente de quem se conectou com a ametista sente por ela? Mostra pra mim. Sentimento. 5 de copas. Tá arrependida. O que que tá pensando sobre essa relação?
7 de ouros, tá. Pra maioria de vocês estão afastados, né, terminados ou esfriou mesmo, porque nem chegou a ser uma relação afetiva. Eu tô rindo aqui porque a notícia é boa, claro, né. Tô rindo com você, tô feliz aqui de saber que a pessoa amada tá arrependida, tá achando que você valia o investimento e que ela estragou tudo. Tá, como que essa pessoa tá agindo? Vamos ver? Rei de copas, tá. E o que como essa pessoa estará agindo nos próximos 30 dias? Eu não falei no começo, mas é uma leitura temporal, tá? No momento que você chegar, a gente vai entender os próximos 30 dias dessa relação. Atitudes nos próximos 30 dias, como estará agindo em 30 dias? Vamos ver aqui o que vem pela frente. 8 de copas. Essa pessoa, ela tá arrependida, ela tá se sentindo frustrada e percebeu que, você valia a pena, né, valia a pena se envolver emocionalmente com você. Só que ela não assim, ela tem sentimentos, mas ela não consegue nesse momento, se entregar. Uma pessoa com sentimento 5 de copas pode falar de alguém que vem aí de histórico de relações desafiadoras e que não se sente pronta, porque mostra que essa pessoa não vai te procurar, mesmo com sentimentos, e não é por orgulho, é porque a pessoa não se sente pronta. Tem algo do tipo: "Eu não consigo aqui entregar tudo que eu sinto que você merece", sabe, essa pessoa falando. E a gente não consegue ver movimento de reaproximação nos próximos 30 dias, mas isso não significa que essa pessoa vai ficar para sempre afastada, tá. Qual que é o conselho aqui, para quem se conectou com a ametista sobre essa pessoa amada, sobre essa relação? Qual que é o conselho? Olha que interessante, eu gostei. Aqui tá falando, para você se valorizar no sentido de não correr atrás, não procurar, é como se dissesse assim: "O que for para ser seu vai te encontrar". Sabe aquilo de não espere esperando, espere vivendo, né? Porque o mundo não gira, ele capota. Quando você estiver, focada em você, né, e eu sei que você tá tristinho, tá tristinha com tudo isso, sabe. Michele, foi muito intenso, eu estava muito empolgada, muito empolgado com essa relação, e deu essa esfriada. A pessoa esfriou, porque ela não consegue sentir que ela tá pronta para viver o que vocês poderiam viver juntos, né. Então ela não se sente, não é que ela não se sente suficiente enquanto pessoa, mas ela sente que ela não consegue entregar atenção o suficiente, que ela ainda não se recuperou de tudo que ela viveu. E olha que interessante aqui, se você não ficar ansioso, ansiosa e você se dedicar a você, viver sua vida, se cuidar, ficar ainda mais bonito, mais cheiroso, mais bonita, mais cheirosa, essa pessoa volta quando você menos esperar. Sabe quando você segue em frente? É sempre assim, né? Quando a gente. É aquilo, né? Quando a gente cuida do jardim, a borboleta vem, né? Quando. Eu lembrei de uma música agora, quando o mel é bom, a abelha volta. O Seis de Paus fala com a morte e o eremita fala muito assim, sabe, não fica pensando o que que você fez de errado, por que que não deu certo, estava tão gostoso, porque esfriou, porque essa pessoa tá cheia de questões emocionais, não sabe quando a pessoa tá com o coração cheio de buraquinhos, ela precisa se recuperar. Ela, se arrepende de não ter investido, mas ela não consegue fazer isso agora. E aí não adianta forçar, né, forçar, ficar indo atrás, ficar esperando, na verdade traz uma tensão energética de a pessoa falar assim: "Nossa, eu gosto dessa pessoa, mas eu não sinto vontade de me reaproximar". E aí se você for viver sua vida, esquecer, sabe, coloca aquilo: "O que é meu me encontra, o que é meu tem força". Eu vou viver na certeza de que se eu e essa pessoa tivermos algo ainda
para fazer juntos, para experienciar juntos, a gente vai se reencontrar. Se você desapega, tem bastante aqui energia, bastante movimento de a pessoa voltar atrás. Se você ficar esperando, se você ficar carente, se você for atrás, se você se desesperar, essa pessoa vai continuar afastada. Não porque ela não tem vontade de ficar com você. Ela pode até ficar de vez em quando, mas ela não vai assumir algo, ela não vai sustentar algo emocional. Quando a gente chega aqui no Bússola de Luz, eu tenho um compromisso, que é com autoconhecimento e a transformação. Ninguém sai daqui só para saber o que o outro pensa, o outro sente, o outro quer. Eu quero saber qual que é o padrão emocional mais forte que você está vivendo para você sair daqui com uma orientação de como quebrar esse padrão. Eu sou especialista nisso. Eu ajudo pessoas a encontrarem abertura de caminhos no amor, no dinheiro e no trabalho e parar de viver padrão. O que é padrão? É o limite, né? Até onde você chega nas relações. Michele, é sempre assim, a relação tá ótima, tá tudo certo e de repente não vai. Então vamos entender aqui? Você só consegue fazer diferente para ter resultados diferentes quando você entende o que está limitando você de receber mais. É isso que a gente vai fazer agora. Intensidade. Intensidade. O padrão mais forte que você vive é de eu quero que as coisas aconteçam logo, eu quero tudo para ontem, eu tenho muito amor, eu tenho muita energia, sabe? El Diablo aqui. E eu quero gastar essa energia com as pessoas, e aí quando eu começo a me relacionar, eu já me entrego. O que tá pedindo aqui? Para você sair da intensidade. Você tem muita energia, então vai gastar essa energia fazendo exercício físico, fazendo coisas que vão deixar você ainda mais bonito, mais bonita, mais cheiroso, mais cheirosa. Porque quando você fizer essa mudança de hábito e aprender que a gente não sai entregando tudo que a gente tem para todo mundo, a gente é seletivo igual o rei de copas, quanto menos a gente dá da gente pro outro, quando a gente dá só o que transborda e não fica entregando tudo como se quisesse dizer assim, olha tudo que eu tenho para te oferecer, eu sou tudo isso, não precisa. Quanto menos a gente dá, mais a pessoa quer. É a lei da vida, é a lei dos opostos. Essa intensidade tá minando as suas relações. Você sai daqui com essa informação, usa ela com sabedoria e volta aqui me falando que você tá se sentindo melhor com você tá se tratando melhor, você tá se priorizando, porque como você se trata, a vida te trata, o outro te trata, e não vai mudar só os seus relacionamentos afetivos, não. Vai mudar tudo, você vai ver. Me escuta. É isso que eu tenho pra você que se conectou com a ametista. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, você me ajuda para que o YouTube recomende para mais pessoas, né? O algoritmo recomende e o universo entregue para quem precisa. E se inscreve se você não é inscrito para a gente não se perder. Aqui na descrição eu deixo o cronograma de leituras. Tem leitura semanal de amor, tem leitura semanal de autoconhecimento, leitura mensal para o signo. Então, quer se conhecer mais e sair do padrão, se transformar, é só ficar aqui no Bússola de Luz, aquele cheiro. Bom, você que se conectou com o quartzo verde, vamos entender? Quero saber o que você está vivendo na vida afetiva agora. Tá, tá. Já entendi. A gente tem o 2 de paus com abra suas asas, o 4 de copas com oportunidades perdidas e o 6 de copas com compartilhe amor. Tá, já vou contar aqui. Já vou traduzir tudo que você tá sentindo. Deixa eu só entender uma coisinha aqui na relação.
A gente tá falando que, você chega aqui na leitura com saudade de alguém e com a sensação de que agora você tá pronto, você tá pronta pra viver algo com essa pessoa e sentindo como se você tivesse perdido uma oportunidade, Michele. Aquela pessoa tinha muito sentimento, estava muito envolvida, muito envolvido, disponível e de alguma forma eu não consegui me entregar. A gente tá falando, muito provavelmente, de alguma relação que possa ter acontecido de forma triangular. Eu não consegui, escolher por aquela pessoa porque eu já estava envolvida com alguém. Eu não consegui me envolver emocionalmente porque eu ainda estava pensando no meu ex, na minha ex, entende? De certa maneira, tem uma triangulação que acontecia nessa relação e eu vejo você com saudade, arrependido de não ter se entregado, escolhido por essa pessoa que tá agora no seu coração, tá? Para a maioria das pessoas é isso. A triangulação pode ser: eu acabei optando em focar no meu trabalho, nos meus estudos e não me envolvi emocionalmente. A triangulação é: eu escolhi uma outra opção que pode não ser relacionamento afetivo e não me entreguei, só que me arrependi, voltei aqui para saber se ainda tenho chances. Vamos ver? E de alguma maneira você não se sentia pronta para viver aquilo com aquela pessoa. Tinha essa sensação de: eu ainda não consigo me entregar. E agora você diz: agora eu já consigo me entregar, será que eu tenho chance? Tá, o que que essa pessoa na mente de quem se conectou com o quartzo verde sente? Vamos ver o sentimento? Vamos de FBI aqui, vamos investigar tudo. Cinco de copas, essa pessoa também se sente arrependida de algo, tá? Como que essa pessoa, vamos ver os pensamentos? Como que tá os pensamentos dela? Pensamentos. Cavaleiro de espadas. Como essa pessoa está agindo agora? Tá afastada, tá na dela, tá fria. Atitude nos próximos 30 dias, tá? Do momento que você chegou nessa leitura, porque é uma leitura temporal. Próximos 30 dias. Hierofante. Tá. Essa pessoa se sente arrependida. Eh, Ela fica muito com a sensação que podia ter feito mais, podia ter, sei lá, insistido mais. E ela tem pensado muito, sobre uma maneira de chegar até você. Então ela tá muito no pensamento, só que quando a gente fala em atitude, agora ela não consegue, né. É como se ela também tivesse medo, tivesse receio de se aproximar e não ser bem-sucedido, né, de não ser bem-sucedida. Ela tá ali, é como se ela tivesse experienciando o luto de ter perdido essa relação, de não ter conseguido fazer dar certo. Ela se arrepende de não ter feito mais, né. É como se ela agora dissesse assim: "Nossa, eu poderia ter feito isso, na época eu não sabia o que fazer". E essa pessoa tá pensando bastante numa forma de como ir até você. É algo que tá ali, cavaleiro de espadas, tá latente. E esse hierofante me conta que tem muito boas chances de, nos próximos 30 dias, essa pessoa querer, de alguma forma, se reconectar com você, né. Vamos ver um conselho pra gente não, eh, tirar os pés pelas mãos aqui. Conselho. Aqui fala muito 3 de paus, cavaleiro de copas e 2 de espadas, que de alguma maneira você precisa dar pistas, né, não tô falando pra você mandar mensagem, correr atrás, mas de alguma maneira deixar
essa pessoa ciente de que você tá aberta para uma conversa, de que você quer sim tentar de novo. E não sei, às vezes, procurar essa pessoa também, vamos ver aqui? Porque o 3 de paus tem isso, né, de, eh, movimente-se, né, não fique em dúvida, entregue o seu amor para que a pessoa saiba, mas deixa eu ver aqui um conselho específico sobre você ir atrás. Ah, cavaleiro de paus, tá falando para você, se abrir, né. Eu sempre vou aconselhar para você ir aos poucos aqui, porque tem muito sentimento, muita coisa mal resolvida envolvida. Então, aqui até pode tomar a iniciativa, vai com sabedoria. Minha sugestão de sentir o campo aqui, demonstra, né, ali, sem entregar todas as moedas, que você tá aberto, que você tá aberta para uma conversa, para uma reaproximação, para que essa pessoa também possa ir até você. Sabe isso de vem até a metade do caminho e deixa a outra pessoa. Mas de fato aqui, se você não se mostrar aberto, se você continuar é, demonstrando, não é frieza, mas indiferença. Eu me conecto com pessoas que realmente se afastaram e não estavam disponíveis, né? Em que seguiram com outra pessoa ou seguiram um projeto que não conseguiram se envolver emocionalmente. E essa pessoa não acredita que haja a possibilidade de se reaproximar de você. Então, se você não der ali uma luz verde, ela não vai caminhar assim à toa. Não sei se para alguns de vocês essa pessoa insistiu bastante e você realmente foi reticente, agora vai caber você dar o primeiro passo, tá? É, qualquer coisa, inverta os papéis aqui, porque pode estar espelhado. Aqui veio um monte de informação que me deu uma tela branca. Se fizer mais sentido, inverte os papéis, porque às vezes aparece espelhado aqui, tá? Se foi o contrário, espera essa pessoa caminhar, né, até você. Você pode demonstrar. O que eu quero trazer aqui? Toda vez que você chegar numa leitura afetiva, eu quero trazer autoconhecimento e transformação. Para quê? Para que você entenda qual é o padrão emocional que você vive. Então, assim, o que é padrão? Até onde você conseguiu chegar, no amor? Porque a gente só consegue quebrar o padrão, sair disso. Olha, as minhas relações sempre acontecem assim, Michelle. A pessoa sempre aparece quando eu não consigo me entregar, quando eu não estou disponível de alguma forma. Por que será? Vamos ver qual que é o seu padrão aqui? O mais forte, tá, gente? Tem muitos padrões, muitas crenças, né? Mas o mais importante aqui. Estou feliz que aqui tem grandes chances, sim, de uma reaproximação, né? Foi, a pessoa certa na hora errada. Ás de paus com 10 de ouros. Eu fico com a sensação que você é uma pessoa que busca relações que logo no início te tragam a sensação de estabilidade. Então, se for para escolher algo que não te passa uma segurança, você muito provavelmente não vai investir. Pode até ser, inclusive, que isso tenha acontecido nessa relação. Para você é importante se envolver com alguém que te dá algum tipo de segurança. E pode ser, sim, uma pessoa. A gente tem o imperador com o El Diablo aqui. A gente pode estar falando aqui de nível de exigência. Ai, Michelle, tem um comportamento que eu prefiro. Eu gosto de pessoas que andem mais arrumadas, que tenham a sensação de que são estáveis, né, na vida delas, material e emocional. E quando aparece alguém que eu sinto que está cambaleando, eu não quero me envolver. Então tem isso aqui muito relacionado às suas escolhas afetivas
E talvez por isso você tenha sentido que perdeu uma oportunidade com essa pessoa, de na hora eu não vi isso, eu não prestei atenção, só me chamou a atenção uma coisa que eu não gostava tanto, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, e aí eu não investi. Então presta atenção nisso, para você não ficar com essa sensação de perder oportunidades, né? De sempre tem algum crivo que não passa na sua exigência. Veja se isso faz sentido para você. É isso que eu tenho para você que se conectou com o Quartzo Verde. Se fez sentido, já curte, para que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas e o universo entregue para as pessoas certas, cada um fazendo sua parte aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve para a gente não se perder. Eu deixo aqui na descrição sempre que tem leituras, então toda semana leitura de autoconhecimento e vida afetiva. Uma vez por mês tem leitura de previsão para os signos, bem completa. Então tem bastante coisa por aqui. E eu também deixo na descrição os oráculos que eu uso em cada uma das leituras. É isso. Eu espero que a gente se encontre na próxima leitura. Agora chegou a sua vez, você que se conectou com o quartzo azul. O que você está vivendo no afetivo aqui? Deixa eu entender. Nossa, que veio um monte. 4 de paus. A estrela e o as de copas. Olha, gostei de ver aqui. Muita clareza, cura emocional. Deixa eu só confirmar aqui. Mais uma informaçãozinha que eu já conto tudo para vocês. Aqui fala que a maioria de vocês está passando por um afastamento, porque tiveram muitos desafios, muitos conflitos. Pode não ser afastamento efetivamente de término, mas um afastamento emocional. Só que o que tem de positivo aqui, para quem se conecta com o quarto azul, é como você está. Você está curado de uma fase desafiadora que você passou. Pode ser no afetivo, na sua vida. E você está pronto agora para reorganizar, para reconstruir sua vida afetiva, né? Só que você sabe que não vai ser tão simples assim. Talvez, para alguns de vocês, faça sentido de que você precisou de um tempo para se reorganizar e buscar essa pessoa. Vamos ver aqui? Coloca essa pessoa na mente de vocês. Vamos ver o que essa pessoa sente por você, essa pessoa especial. Vamos ver. Ás de ouros com 10 de espadas. Tá vendo como a gente tá falando de rompimento? O que essa pessoa pensa sobre ter uma relação, um relacionamento com você? Eita, parece que essa aqui quis cair, mas não caiu. Olha, mais uma. Pensamento 6 de ouros, tá? É só essa. Como essa pessoa está agindo com você agora? Temperança, Ás de espadas. Certo. E tendência nos próximos 30 dias, tá? Leitura temporal, então 30 dias do momento que você chegou na leitura, no próximo, até o próximo mês, tá? O carro. Inverta os papéis se fizer mais sentido. Pode ser que essa pessoa tenha se afastado, né, para se reconstruir e
e talvez o caminho esteja aberto, porque o caminho está aberto. Essa pessoa, ela sente que, sabe, a dor do fim, sabe quando a gente tá experienciando a dor do fim e pensando assim: "Eu ainda acredito nessa relação". Então, por mais que para a maioria de vocês haja um afastamento, um distanciamento emocional, o mais importante aqui é que essa pessoa acredita assim nessa relação e ela pensa que existe alguma coisa que vocês precisam equilibrar, que não estava igual. Então, talvez essa pessoa não se dedicou muito, ou você não se dedicou muito. Então, ela pensa que para dar certo, um ajuste, um equilíbrio precisa ser feito, uma conversa, um alinhamento de eu dou 50 e você dá 50. E essa pessoa, para a maioria de vocês, deve ser afastamento, porque a gente tem a temperança com as de espadas. Então, é uma pessoa que está ali na dela, reflexiva, buscando clareza, buscando entendimento, buscando como fazer dar certo, como equilibrar isso. E o carro aqui, contando que vai ter sim procura dessa pessoa, né? Essa pessoa tem a intenção, ela tá esperando o momento certo. Eu não sei se a gente tá falando de uma pessoa mais lerda aqui, mas ela tá assim, pensando muito em você, sentindo que você é uma pessoa que vale a pena ter uma relação sólida, investir aqui. Só que ela ainda precisa de um tempinho. Então, nesses próximos 30 dias, muito provavelmente você vai sentir a persona dela. Não vai ter ali muito indício de que ela vai te procurar, sabe? Só que conforme ela vê que você tá vivendo a sua vida, tá se cuidando, tá te sentindo com essa energia gostosa aqui que eu vi, de 4 de paus, a estrela e o ás de copas, essa pessoa vai começar a se sentir atraído, com vontade, mesmo que vocês não conversem. Sabe aquilo de chamar? Nossa, a pessoa manda assim, fala, nossa, eu tava pensando em você, e você fala, nossa, eu também. Eu sinto que vai ser muito assim, uma coisa, essa pessoa se chegando, mas muito numa conversa mais leve aqui, mas isso não significa que ela não queira fazer acontecer, porque é o carro, né? Ela quer construir algo junto, ela também quer reconstruir, ela só tá precisando de um tempinho agora. Olha, muito que bem. Qual que é um conselho aqui para quem se conectou com o quartzo azul nessa relação? Qual que é um conselho, baralho? Achei que a gente, né, recebeu, foi muito rápido, assim, muito direto, muito assertiva a informação. Então, sem muita enrolação para vocês que se conectaram com o quartzo azul, muita clareza aqui. Conselho, mais uma. 5 de espadas, 3 de copas e imperador. Aqui pede para você confiar mais em você, né? Confiar no seu taco, no seu potencial. As de copas. Acho que existia muita insegurança, muito medo, assim. Será que essa pessoa é para mim? Será que a gente vai dar certo juntos? Será que essa pessoa. Eu tenho uma sensaçãozinha aqui que tinha um medo de ser traído, um medo de a pessoa. Você não se sentindo muito pronto, muito suficiente aqui, né? E, e tem, para alguns de vocês, muito forte, não sei, Michelle, essa pessoa é uma pessoa, assim, muito comunicativa, tem muitos holofotes, fiquei com muito receio de me entregar e essa pessoa não ficar só comigo, né? Tem uma questão aqui de medo de ser traído, de ser traída, de ser enganado, de que essa pessoa estava falando sério mesmo, que queria investir. Então tem isso de pano de fundo. E aí o conselho é confia. Confia que não. Sabe aquela frase de ninguém é igual a você, então esse é seu superpoder. Vão existir outras pessoas mais bonitas, mais inteligentes, menos bonitas, mas igual só tem você. Só tem uma de você, um de você. Então, acho que se apropriar de quem você é, da beleza de ser você, vai ser muito importante, né? Um dos meus compromissos é te guiar a quebrar padrões. Padrão é até onde você conseguiu chegar na vida afetiva. E esse limite faz com que você viva sempre mais daquilo, né? E aí, para você viver melhor as suas relações afetivas, você precisa saber
que padrão é esse para você poder quebrar, né? Só quando a gente traz a consciência, ilumina aquela informação que a gente se observa e pode fazer diferente. E aí, deixa eu saber aqui qual que é o padrão afetivo mais forte que você vive. A Imperatriz com o 4 de espadas. Aqui me fala de que, sabe quando a gente espera demais do outro e a gente se entrega, a gente cuida, você materna, né? Você é muito cuidadoso, muito cuidadosa. E mesmo que você seja homem, você materna muito. Então aqui tá falando assim, presta atenção na forma como você tá entregando, porque tem um excesso de cuidado com o outro. É importante que você cuide de você, que você cuide sim do outro, da relação, mas não se coloque num lugar de ser responsável por esse cuidado, sabe? De às vezes se anular para para cuidar do outro. Então, eu deixo de fazer por mim, eu deixo de cuidar de mim para cuidar do outro. E isso faz com que, quando a relação não vá para frente, ou quando aconteça alguma coisa na relação, se a relação continua, você pode jogar na cara, ou sai com aquela sensação de frustração de eu fiz tudo por essa pessoa e eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Essa pessoa simplesmente me esqueceu. Mas é porque você fica esquecível, né, nas relações. Você se doa demais, você cuida demais. Então aqui entregue para você, se cuide, continue se valorizando e para o outro só aquilo que transborda de você. Não precisa falar não para você para falar sim para o outro, para ser amado, para ser amada. Não precisa anular os seus sonhos, as suas vontades, a sua personalidade. Então presta atenção nisso, para que você viva essa relação ou atraia uma relação em que você possa dar e receber em igualdade. É isso que eu tenho para você. Se fez sentido, já curte. Quando você curte o YouTube, entrega para mais pessoas e aí eu deixo para o universo entregar para quem precisa. Se você não é inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos e para a gente não se perder de vista. Eu deixo aqui na descrição cronograma de leitura. Toda quarta tem leitura de autoconhecimento, toda sexta tem leitura afetiva. E uma vez por mês eu faço previsão com signos aqui, bem completona, com mandala e tudo mais. Então, sempre vai ter um caminho, uma direção de transformação para você quebrar um padrão no dinheiro, no amor, na carreira e viver a vida a partir daquilo que você sonha, né? Parar de viver os seus medos e começar a viver os seus sonhos. Parar de ser maratonista da sua vida, ficar correndo atrás de tudo e ver as coisas também chegando para você. É muito sobre isso que é o meu trabalho. Eu espero ter te ajudado, eu espero que tenha feito sentido e te encontrar na próxima leitura que lhe cheira.